Olá a todas e todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse curso sobre mulheres e direitos humanos no Brasil. Meu nome é Jéssica Hall, eu sou graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente doutoranda em Direito pela Goethe-Universität de Frankfurt am Main, na Alemanha. Meu mestrado foi sobre participação política feminina no Brasil, no período ditatorial e democrático, à luz da justiça de transição. A partir disso, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre direitos humanos, direitos das mulheres no Brasil. Para introduzir esse tema, nós vamos falar bastante da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira em matéria de direito das mulheres e de proteção das mulheres em relação à violência de gênero. Por isso, esse vai ser um tema central para o nosso curso. Mas, além de discutirmos a violência doméstica e familiar, também vamos falar sobre participação da mulher na política e a sua representatividade no Brasil. Lembrando que os direitos políticos também são direitos humanos e que precisam ser protegidos, por um Estado democrático de direito. Mas o nosso primeiro bloco vai ser especificamente sobre violência doméstica, violência de gênero e a Lei Maria da Penha no Brasil. Para isso, nós vamos fazer uma introdução inicial acerca das origens da Lei Maria da Penha, de onde ela veio, como que surgiu esse impulso no legislador brasileiro para promulgar a Lei Maria da Penha. O nome dessa lei, que na verdade é a Lei 11.340 de 2006, Maria da Penha, se deve em razão da Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de violência doméstica, de duas tentativas de feminicídio, apesar de na época a gente ainda não ter a categoria do feminicídio, mas a verdade é que se tratou de uma tentativa de feminicídio, e ela se tornou um marco para a questão da violência doméstica no Brasil, em razão do tempo que ela levou para conseguir ver seus direitos reconhecidos e protegidos. Na verdade, Maria da Penha ela precisou levar o caso dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para, então, conseguir a responsabilização do Brasil e que medidas fossem tomadas para ela ver os seus direitos protegidos. E também, como a gente vai ver mais para frente, uma das formas de reparação à Maria da Penha foi a publicação da Lei 11.340, em 2006, e isso desencadeou toda uma política nacional ao redor da violência doméstica, com o objetivo de chamar a responsabilidade também para o Estado. Sabe aquele velho ditado de briga de marido, ninguém mete a colher? Pois é, a partir da Lei Maria da Penha, a gente conseguiu, de fato, superar esse ditado para dizer que, sim, violência doméstica é responsabilidade do Estado. Violência doméstica é, sim, responsabilidade de todas e todos. Então, por isso, nesse primeiro bloco, nós vamos conhecer um pouco mais a Maria da Penha, a história dela, que é muito ilustrativa dos casos de violência doméstica sofrida por inúmeras mulheres no Brasil, e vamos também entender os efeitos que a decisão da Comissão Interamericana trouxe para a legislação brasileira. A história da Maria da Penha, ela envolve uma trajetória de 19 anos e 6 meses em busca de justiça pelas violências sofridas. E por isso, ela se tornou um símbolo, tanto nacional, mas também reconhecido internacionalmente, da luta
contra a violência doméstica, da luta contra a violência de gênero. A Maria da Penha Maia Fernandes, ela nasceu em Fortaleza em 1945. Como vocês podem ver, ela é essa moça aqui do slide. Ela é farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Ela também concluiu seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977. E depois de todo o processo de violência doméstica e de luta por justiça pelo qual Maria da Penha passou, ela também publicou um livro que eu recomendo a leitura, intitulado Sobrevivi, Posso Contar. A primeira edição dele foi de 1994, teve uma reedição em 2010. E ela é fundadora do Instituto Maria da Penha, que eu também convido vocês a conhecerem as publicações e o material disponibilizado por esse instituto. Bem, então o primeiro elemento aqui que a gente já tem e que é importante ser destacado é: nós precisamos quebrar este mito de que violência doméstica só acontece em determinadas classes sociais ou que só acontece com pessoas com determinado nível de escolaridade. Isso é mentira. Nós estamos falando aqui da Maria da Penha, que era mestra, né? E que mesmo assim é um símbolo da luta contra a violência doméstica em razão dos episódios de agressão pelos quais ela passou. Então esse já é um primeiro elemento para a gente deixar de lado. Olha, violência doméstica pode acontecer com toda e qualquer mulher, em razão do meio cultural em que nós vivemos. Vivemos em uma sociedade muito sexista ainda, infelizmente, e que tende a valorizar de formas diferenciadas o que é tido como feminino e o que é tido como masculino. E isso implica em alguns homens se sentirem aptos ou se sentirem à vontade para cometerem violências como a violência doméstica. Mas não apenas isso, para cometerem também feminicídio, como nós discutiremos mais à frente, ou os casos de violência política, que nós discutiremos também mais à frente, quando formos falar da participação das mulheres na política. Mas retornando à história da Maria da Penha, ela conheceu o que viria a ser o marido dela, o Marco Antônio Heredia Viveiros, enquanto estava cursando seu mestrado na Universidade de São Paulo. E à época ele também fazia seus estudos de pós-graduação. Novamente, estamos falando de duas pessoas com a escolaridade acima da média brasileira. Eles começaram a namorar em 1974 e nessa ocasião, o que é muito típico dos casos que posteriormente vão levar à violência doméstica, o Marco Antônio ele demonstrava ser uma pessoa muito tranquila, muito amável, muito agradável. Aquele caso clássico de que ninguém imaginaria que ele viria a cometer 2 tentativas de homicídio. Bem, eles se casaram em 1976 e após o nascimento da primeira filha e a conclusão do mestrado da Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza. E foi aí que a vida deixou de ser tão agradável para Maria da Penha e que ela passou a vivenciar sistemáticas agressões que iam sempre progredindo cada vez mais. O que aconteceu foi a instauração do que a gente vai chamar de um ciclo de violência. Cada dia mais as tensões domésticas aumentavam até que culminavam num caso de violência doméstica. Ele agredia. Essa é uma das hipóteses, não a única hipótese de violência doméstica, mas é uma delas. Então, até que ele a agredia, até que ele a violentava. Depois disso, ele se arrependia, as coisas pareciam que voltariam ao normal, que ele estava de fato arrependido com aquela situação,
mas depois tudo começava novamente. Aumento das tensões familiares por quaisquer motivos. Deixar claro que em casos de violência doméstica, qualquer coisa pode ser um motivo detonador dos episódios. E coisas simples do cotidiano, mas que acabam desencadeando uma série de agressões, muitas das vezes físicas, mas também morais, psicológicas, sexuais, enfim, às vítimas. E em 1983, Maria da Penha foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio. E aí a gente chegou, né, no que foi o ápice, né, no caso dela, dessas violências. Então, inicialmente, e aqui, gente, só um parênteses, eu falei em uma dupla tentativa de homicídio, por quê? Porque na época a gente não tinha o tipo penal do feminicídio, que só veio, né, a existir a partir de 2015, como a gente vai ver em umas aulas mais para frente. Mas seria um caso típico de feminicídio. Como não existia o tipo penal, então tratou-se, né, de duas tentativas de homicídio. Na primeira tentativa de homicídio sofrida por Maria da Penha, o Marco Antônio deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. E para tentar maquiar a situação, ele afirmou que eles tinham sido vítimas de uma tentativa de assalto. E, paralelamente, ele tentou convencer as autoridades policiais locais a não investigarem a fundo essa tentativa de assalto, porque, de fato, ela nunca existiu. O problema é que essa tentativa de homicídio sofrido por Maria da Penha a fez ficar paraplégica e a fez ficar internada por cerca de 4 meses, passar por diversas cirurgias, enfim, foi um procedimento muito delicado, para além dos traumas psicológicos que ele ocasionou. Mas 4 meses depois, Maria da Penha volta para casa e ele a manteve em cárcere privado por 15 dias. Então, mais uma violência. E, na sequência, ele tentou eletrocutar a Maria da Penha enquanto ela tomava banho. E aí que está a grande questão. Esses 2 episódios, as 2 tentativas de homicídio, eles são apenas o topo do iceberg. Antes deles, existiram uma série de violências que foram abrindo espaço para essa violência física mais grave, essa tentativa de homicídio. Mas antes disso, diversas violências psicológicas ou mesmo físicas, mas de menor potencial, existiram e foram, né, comprometendo o próprio estado, a saúde física e psicológica da Maria da Penha. E isso também acontece com outras vítimas de violência doméstica e é um grande dificultador. É o elemento que faz ser mais difícil para essas mulheres perceberem que elas são vítimas de violência doméstica. Casos extremos, como essas 2 tentativas de homicídio, são mais evidentes. Mas antes disso, uma série de outras agressões, elas deixam a vítima em dúvida. Será que isso é realmente uma agressão? Talvez eu esteja exagerando, talvez isso seja uma falsa percepção. Então, isso torna a violência doméstica muito sensível e difícil de ser abordada, porque é todo um mecanismo que funciona de forma que a vítima também se culpe por essa violência. Ele me agrediu verbalmente num dia, mas isso foi porque eu também não contribuí com o ambiente doméstico, eu deixei de fazer o almoço na hora que ele devia ter sido feito. Não, isso não é nada demais. Ele quebrou meu celular porque viu uma mensagem que não gostou, mas a culpa é minha, né? Eu que não devia ter trocado aquela mensagem. Então, esses são pensamentos que frequentemente passam pela mente das vítimas, né, de violência doméstica, por isso. Porque é toda uma sistemática que vai também comprometendo o emocional dessas mulheres.
Mas foi ao analisar, né, toda essa sistemática de violências que a Maria da Penha ela percebeu o quadro em que ela se encontrava e com o auxílio da família e de amigos. E aqui, mais um parênteses, mais um dificultador, frequentemente as vítimas de violência doméstica, elas são afastadas tanto do seu ciclo social como do seu ciclo familiar, o que também traz uma nova dificuldade, né, essa falta de apoio, porque acaba que aquela pessoa, né, o agressor, afasta desse convívio e aí fica difícil dos familiares e amigos prestarem algum apoio. Então esse é outro elemento de atenção. Mas de toda forma, Maria da Penha ela conseguiu verificar que estava, né, nessa situação e contou com o apoio de familiares para que ela pudesse sair de sua residência sem que isso implicasse em abandono do lar. Lembrando, gente, nessa época a gente ainda falava do Código Civil de 1916. Isso significa que se a mulher abandonasse o lar, ela perderia o direito à guarda dos filhos. O que também, né, sempre constituiu um motivo para que as mulheres evitassem sair do lar, evitassem abandonar aquele ambiente de agressão, por medo das repercussões possíveis dessa saída. Aí a Maria da Penha procurou o judiciário, mas no judiciário ela sofreu o que a gente vai chamar de uma revitimização. O judiciário não forneceu o apoio que ela necessitava naquele momento. Muito antes, pelo contrário. Inicialmente, o marido dela foi condenado em primeira instância em 1996. Então, é bom lembrar que aqui a gente já tem 8 anos desde que a denúncia foi apresentada. Mas, enfim, em 1996 ele foi condenado em primeira instância, mas pôde responder os recursos em liberdade. Em 91 ele foi condenado em primeira instância e pôde responder os recursos em liberdade. Em 96 ele foi condenado em segunda instância, mas devido a falhas processuais, ele continuou em liberdade, mesmo tendo sido condenado, porque o processo ainda não tinha transitado em julgado. Então, e aqui, gente, uma observação de que não é uma crítica à necessidade de se respeitar o devido processo legal em face de agressores, atualmente, né, com base na Lei Maria da Penha. Mas sim a necessidade de que o judiciário também tome cuidado com a vítima, não a revitimize. É importante que o judiciário ele dê a devida celeridade a casos sensíveis como esse. Nós estamos falando aqui de uma dupla tentativa de homicídio. Bem, então, né, considerando toda essa demora do judiciário brasileiro, a Maria da Penha, junto com o CEGIL, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, em 1998, levaram o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aqui o caso passa, né, a ganhar uma dimensão internacional. Uma observação, gente, é que na Comissão Interamericana, quem estava sendo julgado, né, apesar da comissão ela ter um caráter administrativo e jurídico, um caráter misto, quem estava sendo julgado era o Estado brasileiro. Por quê? Porque ele foi omisso em dar as devidas prestações a Maria da Penha. Então, a comissão não julgaria o agressor dela, mas sim o Estado brasileiro pelas omissões, por não ter dado o devido atendimento de que Maria da Penha necessitava. Ainda falando um pouco mais sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a ela podem ser apresentadas petições que tratem de violações de alguns tratados e declarações internacionais. São eles: a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica,
o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Pacto de San Salvador, o protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, a Convenção Interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E no caso da Maria da Penha, eram exatamente essas duas. A Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e o Pacto de San José da Costa Rica, que tinham sido violados pelo Brasil. Podem apresentar petições à Comissão Interamericana quaisquer pessoas, grupos de pessoas ou entidades não governamentais que sejam legalmente reconhecidas em pelo menos um dos estados membros da OEA. E essa petição ela pode ser apresentada em nome próprio ou em nome de terceiros. No caso, a Maria da Penha apresentou em nome próprio porque ela que tinha sido a vítima. Bem, de toda forma, depois do julgamento de mérito na Comissão Interamericana, o Brasil recebeu recomendações para que ele desse a devida atenção ao caso da Maria da Penha. Então, o Brasil ele foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas esse caso não chegou a ser remetido para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque antes dessa remessa ser feita, o Brasil tomou as medidas necessárias, as medidas presentes nessas recomendações, dentre elas a promulgação da Lei Maria da Penha. Mas, de toda forma, antes de receber essas recomendações, o Estado brasileiro ele foi omisso mesmo com o processo ante a Comissão Interamericana. Ele praticamente não se manifestou no procedimento da comissão e motivo pelo qual ele também acabou sendo condenado e recebendo essas recomendações da comissão, lembrando que não foi da corte. Então, as recomendações da Comissão Interamericana, elas de forma geral podem ser sintetizadas em completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio da Maria da Penha. Então, o agressor ele tinha que ser processado. Lembrando que aqui a obrigação do Brasil não era de condená-lo, era de processá-lo e, havendo provas, como no caso existiam, condená-lo. Mas a obrigação era de dar um devido processamento, um processamento rápido, um processamento eficaz, porque nem isso a Maria da Penha tinha tido acesso. Proceder uma investigação séria, imparcial e exaustiva, a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. Então, o Brasil não só deveria dar andamento a esse processo judicial que estava em suspenso, mas ele também deveria investigar por que até aquela data esse procedimento judicial, esse processo, ainda não havia terminado. O que tinha feito esse processo parar, Porque também é um direito que todos têm a um devido processo que seja célere e efetivo. Adotar, sem prejuízo de ações que possam ser instauradas contra o responsável, na seara civil, acerca da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, especialmente por sua falta em oferecer um recurso rápido e efetivo ante a demanda judicial. Então, o Brasil também teve que indenizar, ainda que simbolicamente, mas também materialmente, a Maria da Penha por todo esse processo ao qual ela foi submetida. E
prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. E a esse respeito, a comissão ainda detalhou um pouco a recomendação. A adoção de medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância da matéria e a importância de não se tolerar a violência doméstica. Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido o tempo processual sem afetar as garantias do devido processo legal. Foi aquilo que eu falei, gente. O acusado, ele também continua, tendo o seu direito a um devido processo legal. Estabelecer formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas, de solução de conflitos intrafamiliares, bem como a sensibilização em respeito à sua gravidade e a necessidade de um debate público. Multiplicar o número de delegacias policiais especializadas para a defesa dos direitos da mulher e dotá-los dos recursos necessários e dos equipamentos necessários para a sua efetividade. E incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e do reconhecimento dos artigos e dos elementos trazidos pela Convenção de Belém do Pará, que é aquela para prevenir e erradicar as formas de violência contra a mulher. Todos esses elementos, a gente vai ver nas próximas aulas, eles estão presentes na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é uma das legislações mais avançadas internacionalmente em matéria de proteção da mulher em relação à violência doméstica. Isso porque ela foi feita a partir dessa recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, esse é um dos casos mais simbólicos de quando o Brasil, após receber um relatório com recomendações da Comissão Interamericana, ele deu cumprimento a essas recomendações, alterou a legislação e também empreendeu as reparações devidas a Maria da Penha. Uma dessas reparações que tem um caráter simbólico, é ter nomeado a Lei 11.340 de 2006 como Lei Maria da Penha. Muito provavelmente, muitas pessoas não saberiam, se nós perguntássemos sobre o que é a Lei 11.340 de 2006. Elas não saberiam dizer sobre o que é. Mas, na hora que falamos Lei Maria da Penha, a maior parte das pessoas identifica seu conteúdo e tem alguma noção do que tem ali de alguns elementos de proteção em relação à violência doméstica. Então, essa é a importância desse julgamento. Chamar a atenção do Brasil para a sua responsabilidade internacional ante casos de violência doméstica e promover essa alteração legislativa que foi propiciada por meio da Lei Maria da Penha. Nas próximas aulas, nós falaremos de forma mais detalhada dos elementos da Lei Maria da Penha. Nós vamos discutir medidas protetivas, nós vamos discutir o processo envolvido na Lei Maria da Penha, as alterações que ela trouxe ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, à Lei de Execuções Penais. Enfim, nós vamos aprofundar um pouco mais na Lei Maria da Penha e discutindo os avanços que ela trouxe para o combate da violência doméstica e familiar no Brasil. Até a próxima aula, gente!